Como pode uma criança feliz e meiga se tornar uma das mulheres mais perigosas do Reino Unido? Durante 10 dias de março de 2013, Joanna Dennehy acabou com a vida de 3 homens e tentou ainda mais 2. Isso tudo de forma aleatória, pelo simples desejo de matar. Isso porque, segundo ela tinha gostado dessa sensação. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, dar sugestões e ajudar a gente aqui no crescimento do canal. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Joanna Dennehy nasceu no dia 29 de agosto de 1982 em St Albans, Hertfordshire, na Inglaterra. Ela era filha de um casal muito amoroso chamado Kevin e Kathleen. Ele era segurança e ela era gerente de loja. E ela tinha também uma irmã mais nova chamada Maria. Ela e a Maria eram muito ligadas, principalmente durante a infância. Elas tinham a sua própria linguagem secreta, passavam muito tempo juntas. Quando criança, a Joanna adorava maquiagem, adorava moda, bonecas, penteados e era sempre vista como uma criança muito feliz. Os seus pais eram rígidos, porém não chegava a ser autoritário, e as duas tiveram uma infância mais do que saudável. Conforme ela ia crescendo, ela estudava na escola Roundwood Park School, onde jogava em times de hóquei e de netball. O netball é uma espécie de variação do basquete, mais voltado para o público feminino. Além disso, a Joanna sempre disse que queria ser advogada. Isso também era um sonho dos pais dela. Os pais já tinham praticamente tudo pronto para pagar suas mensalidades da sua faculdade. Segundo a Joanna, durante sua infância, ela passou por um abuso sexual e isso poderia ter desencadeado todo o futuro torto que ela teria pela frente. Porém, nada disso nunca foi confirmado. Inclusive, segundo seus pais e até a sua irmã também, a sua adolescência inteira ela teve a melhor criação possível, teve uma vida tranquila, muito diferente do que ela sempre disse. Tudo começou a dar errado por volta dos seus 13 anos. Ela começou a andar com uns meninos mais velhos, começou a faltar na escola, ir muito mal na escola e começava também a praticar bullying. Ela fazia com que os garotos mais tímidos, considerados nerds, fizessem tudo para ela, desde trabalho escolar, dever de casa, qualquer coisa desse tipo. Se não, ela ameaçava então a bater e até matar. E é dito que ela gostava dessa sensação, de poder botar medo nas pessoas. Ela ameaçava muita gente na escola, deixava muitos alunos e alunas com medo, inclusive com medo de voltar até para suas casas. Isso também foi acabando com a boa relação que ela tinha com a sua família e com a sua irmã. Segundo a própria Maria, em um certo momento ela já sentiu que não fazia mais parte da vida da Joanna. As duas já não tinham como manter uma boa relação. E por conta disso, elas foram se afastando. Além disso, nessa mesma idade, a Joanna começou a fazer o uso de drogas e beber bastante. Então, nas poucas vezes que ela ia para a escola, ela costumava ir sempre drogada ou então bêbada. Ela começou também a roubar os seus próprios pais, ela roubava a sua casa para poder manter ali o seu vício. E toda essa mudança, todo esse caos na vida dela foi completamente do nada. Nessa época também ela começou a namorar um homem chamado John Trainor, que era 5 anos mais velho que ela. Ela já tinha os 15 anos e ele já tinha por volta de 20. Obviamente, a sua família não aceitou nada disso, e isso só piorou ainda a situação entre eles, porque a Joanna e o John começaram a sumir por algum tempo. Em uma ocasião, inclusive, eles chegaram a fugir, e enquanto a sua família ficou completamente desesperada procurando por ela, eles foram encontrados morando em um terreno baldio próximo à casa dela. Depois desse episódio, ela voltou para casa, pediu desculpas, tentou ali seguir uma vida mais tranquila, porém não adiantou nada, não demorou muito. Até que quando ela tinha 16 anos, ela decidiu fugir de vez com o John Trainor. Eles foram morar em Luton, na cidade do condado de Bedfordshire, e depois em Milton Keynes. Vez ou outra, ela ainda voltava para casa para tirar dinheiro de seus pais, roubar alguma coisa, sempre que ela precisava de algo. Nesse relacionamento, ela teve 2 filhos. Isso tudo ainda antes dos 21 anos. Porém, conforme a sua personalidade mudava, ela se tornava uma péssima pessoa, uma péssima mãe.
Quando a sua primeira filha nasceu, ela tinha 17 anos na época, e assim que a criança nasceu, ela saiu do hospital dizendo que queria usar droga, principalmente para não ter que lidar com o fato de ser mãe. Ela nunca quis ser mãe, aquilo nunca foi o seu sonho e ela não queria lidar com aquilo. Por conta disso, ela ficou muito brava e começou a se afundar ainda mais nas drogas. E a Joana se tornou uma mulher narcisista, não cuidava dos seus próprios filhos, não cuidava de nada, ficava fora de casa por muitos dias, se tornou muito violenta com o John, principalmente quando ela bebia. Ela costumava socá-lo, chutá-lo, sem nenhum motivo aparente. Além disso, ela começou a dormir com outras pessoas, homens e mulheres, falava tudo pro John, tudo que ela fazia, e começou também a se autoflagelar. Ela ameaçava o John frequentemente e aparecia com cortes profundos feitos por ela mesma, nela mesma, principalmente na sua barriga. Inclusive, após ela ameaçar o John com um punhal, o marido decidiu ir embora, levando as duas crianças com ele. Isso aconteceu em 2009, então eles ficaram 10 anos juntos. A partir dali, o John se tornou uma pessoa muito melhor, se tornou realmente um pai para suas filhas, começou a trabalhar, largou as drogas, largou tudo que ele fazia e começou a viver decentemente para cuidar de suas filhas. Em uma entrevista, ele disse que nunca fez nada ilegal com a Joana, nunca teve relação sexual com ela abaixo dos 16 anos, que é a maioridade no local, e sempre disse para sua família que estava disposto a casar com ela. Ele queria dar uma vida decente a ela. Mesmo com a diferença da idade, ele disse que sempre respeitou tudo. Segundo ele, a vivência se tornou algo insuportável após o nascimento das suas filhas. A Joana tomava 2 garrafas de 2 litros de vodka por dia, usava drogas pesadíssimas, saía com outras pessoas, como eu disse, e sempre deixou tudo bem claro para ele, como uma forma até de humilhação. Eles chegaram a se separar antes do nascimento da segunda filha, depois que ela fugiu com uma outra pessoa, mas então ela voltou pedindo desculpas, dizendo que nada disso aconteceria de novo, e ele aceitou. Porém, não adiantou mais nada, ela ficou ainda mais agressiva, mais violenta, começou a aparecer com mais machucados, inclusive se machucando na frente dele, e ele não aguentou essa situação. Após a separação, a Joana passou por diversas cidades, teve muitos relacionamentos e sua vida era cada vez mais conturbada. Isso porque cada vez mais ela fazia o uso dessas drogas e se tornava ainda mais violenta. Em 2012, ela se envolveu em uma briga e foi presa, recebendo liberdade condicional de uma pena de 12 meses. Nessa época também ela começou a trabalhar com prostituição e quando ela tinha 29 anos ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial. Esse transtorno é conhecido também como sociopatia. Os pacientes que recebem esse diagnóstico são conhecidos por ignorar regras básicas de convívio e comportamento, podendo inclusive cometer atos ilegais, crimes, sem apresentar qualquer tipo de remorso. E aos poucos, a Joana mudou drasticamente. Como eu disse, ela sempre gostou de se machucar, ela gostava dessa sensação de estar se cortando com lâminas de barbear, mudou toda a sua aparência, tatuando uma estrela no seu rosto, que foi feita inclusive por ela mesma, se tornava ainda mais agressiva e mais distante de todos. Ao mesmo tempo que ela se tornava isso tudo, a sua irmã mais nova, Maria, serviu nas tropas britânicas e Joana deixava cada vez mais claro que não queria nenhuma ligação com a sua família, não queria nenhum contato, cortando totalmente a comunicação entre eles. Enquanto ela vivia sua vida de vícios, ela usava prostituição para poder pagar, tudo que ela consumia. Ela começou também a roubar para manter esses vícios e ela conheceu um homem chamado Gary Stretch. O Gary, independente de tudo, ele se apaixonou perdidamente por ela e estava disposto a fazer tudo o que ela quisesse. O Gary era um homem muito grande, ele nasceu inclusive com um grau de gigantismo, então ele tinha mais de 2 metros de altura, já tinha passagem pela prisão por roubo de carros principalmente, e foi lá que ele conheceu a Joana, em uma dessas prisões. Em 2013, ela conheceu um homem de 31 anos chamado Lukas Slabozewski. O Lucas havia se mudado para o Reino Unido em 2005, ele era da Polônia e estava trabalhando em um armazém em Peterborough. No dia 19 de março de 2013, ele então conheceu a Joana em um bar, onde eles beberam juntos. Ele gostou dela logo de cara, já que ela era uma mulher muito simpática, conversou com ele ali, e ele chegou inclusive a dizer a um amigo que tinha encontrado uma namorada inglesa. Depois do bar,
Ela o levou então até a sua casa, onde ela morava era uma espécie de comunidade para pessoas de baixa renda. Depois eu já vou voltar nessa casa. E lá ela então o esfaqueou diretamente no coração. E foi de forma muito desprevenida. Ele acabou de entrar no local e ele já foi atacado. Ele não conseguiu nem se defender. O seu corpo foi deixado em uma lata de lixo por algum tempo, onde ela inclusive tirou fotos, mostrou para uma garota de 14 anos e depois, com a ajuda de Gary, ela o transferiu para uma vala em uma fazenda próximo dali, onde Gary havia morado e já conhecia a região, sabendo que era de difícil acesso. O Lucas era um homem muito brincalhão, ele tinha muitos amigos, era muito querido e a sua família logo percebeu o seu desaparecimento, ficou muito preocupado e começaram então a investigar sobre isso. E ninguém tinha ideia do que tinha acontecido. Um homem chamado Kevin Lee, de 48 anos, era diretor de uma empresa imobiliária. Essa empresa era voltada a fornecer dormitórios para pessoas de baixa renda. E eles se conheceram quando a Joanna procurou acomodação na sua empresa. Inclusive o parceiro de trabalho ali de Kevin, o Paul Creed, ele não quis abrigá-la, até por ela já ter passagem na polícia, por ela não ter-lhe uma aparência muito confiável, mas o Kevin disse para dar uma chance para a mulher, e a Joanna era extremamente manipuladora. Ela conseguiu transformar toda a sua imagem de ex-presidiária em uma imagem de vítima, já que ela disse para o Kevin que ela tinha sido presa porque ela matou o seu pai após anos de abuso sexual. O que, claro, não era verdade. Dessa amizade entre a Joanna e o Kevin Lee, os dois começaram a se relacionar sexualmente. E era uma relação extraconjugal. Isso porque o Kevin era casado com uma mulher chamada Christina e ele tinha 2 filhos. Esse relacionamento era taxado como algo excêntrico, digamos assim. Ele fazia coisas que não fazia com a sua mulher. Como, por exemplo, durante o sexo, ele costumava se travestir com roupas femininas, ele gostava de coisas violentas, onde a própria Joanna aceitava ser espancada praticamente. E ele se gabava disso com seus amigos, dizendo que agora ele poderia realizar suas fantasias. E tudo era cada vez mais violento. Como eu disse, ela gostava de ser praticamente espancada, ela levava tapas, socos, e inclusive dizia a ele que se quisesse passar para alguns amigos, ela também poderia fazer sem problema nenhum. E ela se oferecia assim mesmo e ele aceitava, outros amigos dele também aceitaram, tiveram relações com ela, era nesse nível. Enquanto isso, ela e o Gary moravam nessa propriedade, provavelmente praticamente de graça, enquanto Kevin fornecia ou facilitava o uso de suas drogas e álcool. Além disso, eles tinham também uma espécie de acordo com o Kevin, onde ela e o Gary coagiam alguns moradores do local. Isso porque, segundo uma regra dessa empresa, eles não podiam expulsar as pessoas, já que era voltada para pessoas de baixa renda ou com algum problema desse tipo. Então, quando a pessoa atrasava o aluguel ou não podia pagar ou algo assim, para ele não ter prejuízo, ele começou a colocar o Gary e a Joanna como se fossem decoradores. Então eles passariam algum tempo morando com essas pessoas e meio que transformaria a vida deles em um inferno até que eles decidissem sair do local. Então muitas vezes eles ameaçavam, eles realmente coagiam a pessoa até elas desistirem de morar ali. 2 dessas pessoas que eles teriam que coagir eram o John Chapman e o Leslie Layton. Ambos moravam no mesmo conjunto de dormitórios em Beefield, lá no Reino Unido. O John Chapman tinha 56 anos, ele serviu a Marinha Real, era viúvo e estava passando por tempos difíceis. Ele era alcoólatra, mas era considerado um bêbado amigável. Ele não fazia mal a ninguém, ele nunca tinha dado trabalho, bêbado nem algo do tipo. Inclusive, ele era muito querido na comunidade, ele era bem respeitoso, mantinha sua casa sempre arrumada, porém, ele costumava atrasar o aluguel. O Kevin então teria solicitado os trabalhos da Joanna e do Gary para coagir os dois, o John Chapman e o Leslie Layton, até que eles então saíssem da comunidade. Então a Joanna e o Gary se mudaram para a mesma casa do John Chapman. E lá eles começaram a fazer de tudo para transformar a vida deles no inferno. Porém o John Chapman não saiu de lá, ele não deu o braço a torcer, e pelo contrário, ele acabou até confiando na Joanna por um tempo. Mesmo com todas as suas tentativas de fazê-lo sair da casa, ele não saía de forma alguma. Então, no dia 2 de março daquele ano, o John foi esfaqueado pela Joanna enquanto ele dormia. Ela deu um total de 5 facadas no seu peito e uma no seu pescoço. E depois ela ainda tirou uma foto do seu corpo.
Ela ligou pro Gary contando ali uma mentira, dizendo que ela teria o matado porque ele estava olhando para ela. Depois mudou a história dizendo que o Leslie que teria esfaqueado. E depois confessou novamente, dizendo que realmente tinha sido ela que teria feito tudo. É dito inclusive que tudo isso ela confessou enquanto tocava a música Oops, I Did It Again, da Britney Spears, que significa Ups, eu fiz de novo. Antes que pudesse tirar o corpo do local, antes que o Gary chegasse no local, ela encontrou o Leslie no caminho. E ela ainda estava com a mão cheia de sangue e tudo mais, e disse o que tinha acontecido. E o Leslie não fez nada. Pelo contrário, ele decidiu então ajudar a Joanna. É dito inclusive que ele teria também se apaixonado por ela. Não se sabe exatamente. E a partir dali o Leslie também se tornou seu cúmplice, ajudando a tirar o corpo dali. E com a ajuda de seus cúmplices, o corpo do John Chapman também foi colocado na mesma vala junto com o Lucas. Pelo que se sabe, o Kevin sabia sobre a morte do Lucas, mas não sabia sobre a morte do John Chapman. Inclusive, ele pediu apenas para tirar ele dali, né, para coagir como eles sempre faziam, não matá-lo. Ele chegou a confessar para sua mulher que estava tendo um caso extraconjugal, mas a mulher disse que achava que ele estava sendo coagido porque o Kevin nunca foi desse tipo, o Kevin nunca teria sido indecente de nenhuma forma. No dia 29 de março, então, no mesmo dia em que o John Chapman foi morto, só que mais tarde, a Joanna ligou para o Kevin, marcando um encontro na sua mesma propriedade. E lá, assim como os outros, ela esfaqueou Kevin Lee até a sua morte. O seu corpo foi encontrado no dia seguinte em uma vala ao lado da Middle Road, antes mesmo de encontrar o corpo do Lucas e do John Chapman. Só que antes de matá-lo, ela o vestiu com um vestido de lantejoulas e deixou ali como uma forma realmente de humilhação. Depois disso, ela e seus cúmplices saíram à procura de outras vítimas. O seu intuito era matar 9 homens. Tudo isso para se igualar ao casal de criminosos Bonnie e Clyde. O Gary era como um cachorro para ela. Como eu disse, ele tinha 2 metros de altura e ele obedecia a tudo que ela mandava fazer. Ele fazia tudo por livre e espontânea vontade, porque ele realmente queria ajudá-la. E pelo que se sabe, o Leslie fazia tudo por medo. Ele tinha muito medo, já que ela sempre o ameaçava. Então, depois de matar as suas 2 últimas vítimas, ela, o Gary e o Leslie saíram dirigindo para o oeste. E a Joanna teria dito: eu quero me divertir, eu preciso que vocês me divirtam. Então, enquanto eles estavam em Hereford, eles encontraram Robin Bereza. O Robin estava passando com o seu cachorro, ele tinha 63 anos e era um bobeiro aposentado. Naquele dia ele estava muito feliz comemorando o seu aniversário de casamento e estava ali passeando com o cachorro antes de ir para casa. O trio então parou com um carro atrás do Robin e a Joanna desceu, o atacando pelas costas, dando diversas facadas, principalmente em seu ombro e no pescoço. Sem saber o que estava acontecendo, ele se virou ainda e perguntou por que ela fazia aquilo, e ela respondeu que ela ia matá-lo. Porém, tudo isso aconteceu em plena luz do dia, então começou a aparecer algumas pessoas e a Joanna rapidinho entrou no carro e foi embora, deixando o Robin ali, que conseguiu ainda andar até sua casa, conseguiu chamar a ambulância e foi salvo. Ele teve diversos ferimentos, porém ele conseguiu realmente sobreviver. Minutos após o ataque, a Joanna então decidiu que queria uma outra pessoa, um outro homem, e mais específico agora ela queria um homem com um cachorro, assim como o último. Então, eles encontraram um homem, um músico, chamado John Rogers, de 56 anos. Ele também estava passeando com o seu cachorro chamado Art. Mais uma vez pelas costas, a Joanna o atacou com algo que parecia um soco. Ele então se virou achando que era algum conhecido, alguém fazendo alguma brincadeira, e a Joanna então olhou nos seus olhos e começou a esfaqueá-lo sem parar. Ele implorou para que ela parasse, mas ela não tinha emoção alguma. Ela continuou atacando muitas vezes, dando um total de 30 facadas. Então começaram a aparecer algumas pessoas para ajudar e a Joanna conseguiu mais uma vez sair dali, agora levando o cachorro Art junto com ela. Mesmo que ele tenha sido esfaqueado pelo menos 30 vezes, a ambulância chegou a tempo de levá-lo às pressas para o hospital e ele também sobreviveu. Porém, como eu disse, ele era músico e ele ficou impossibilitado de tocar guitarra para o resto de sua vida. E depois de um tempo, ele conseguiu recuperar o seu cachorro. Enquanto isso acontecia, a polícia estava investigando a morte do Kevin Lee, principalmente investigando as pessoas próximas a ele, a quem ele tinha tido os últimos contatos pelo celular. E uma dessas pessoas era a Joanna e o Gary.
então não demorou muito para que a polícia encontrasse ele. O rastreamento do celular dos dois registrou que eles estiveram no mesmo local onde o carro do Kevin foi queimado, foi incendiado e próximo ao local do corpo. Em algumas fontes dizem que o Leslie não acompanhou a dupla durante essas viagens, né, onde eles estavam atacando, e sim uma outra pessoa, um homem chamado Mark. Porém, ele não foi atrelado em nenhum dos crimes, eu não encontrei nenhuma informação que dissesse realmente o que ele estava fazendo ali. Era como se ele apenas ajudasse a arrumar as vítimas. E aos poucos a polícia foi localizando cada passo que eles davam, enquanto eles fugiam por várias cidades. Após a denúncia de um policial local que teria visto todos eles em um posto de gasolina, a polícia conseguiu localizar o carro onde estavam todos os criminosos e o cachorro. O Gary tentou inclusive acelerar para fugir dali, onde iniciou uma perseguição, porém outros policiais já tinham sido avisados e não demorou muito para que eles fossem pegos. E todos eles foram presos. No apartamento onde eles moravam, eles encontraram então o celular do Leslie, onde tinha a foto do John Chapman morto. E realmente comprovava que o Leslie havia ajudado nesse crime. Já na prisão, a Joanna ria bastante, sorria o tempo todo, dançava e levava tudo aquilo como se estivesse se divertindo, como se fosse uma festa. Ela chegou inclusive a tentar flertar com os policiais e dizia que estava muito bêbada. Ela também teve comentários muito ofensivos e até racistas, e disse que tentativas de homicídio e homicídios não são nada, que era como fazer um assado num dia de domingo, muito fácil. Depois da sua prisão, a polícia descobriu os corpos do Lucas e do John Chapman lado a lado na vala onde eles foram deixados. Até então, a Joanna só tinha sido ligada ao crime contra o Kevin. E não foi difícil ligá-la aos outros crimes, já que o John era colega de quarto deles e o Lucas havia conhecido ela naquele dia. O Gary Stretch foi considerado culpado pela tentativa de homicídio do Robin Bereza e o Leslie Litton foi considerado culpado de impedir o enterro legal de duas vítimas, já que ele ajudou a esconder os corpos do John Chapman e do Kevin Lee. Diante da justiça, ficou muito claro que o Gary teve oportunidades para sair dessa situação, mas ele realmente não saiu porque ele não quis. Ele se sentia confortável em continuar ajudando a Joanna, independente do que ela fazia. E o Leslie Litton, mesmo negando, foi declarado que realmente participou voluntariamente de tudo isso. Segundo o detetive responsável pelo caso, esse foi um dos casos mais complexos da vida dele. Foi uma investigação muito difícil e a Joanna era uma assassina em série, sádica. Ela manipulava todo mundo, manipulou todos esses homens para fazer tudo o que ela queria. Um outro cúmplice também foi ligado a ela, que era um homem chamado Robert Moore. E ele tinha o conhecimento de todos os crimes da Joanna e também foi acusado de ajudá-la, mas ele aceitou um contrato ali judicial onde ele cumpriu uma pena de apenas 3 anos. A Joanna, em seu julgamento, conversou com os seus cúmplices, riu, dançou, tirou sarro de toda a situação e disse que nunca matou nenhuma mulher, já que ela era mãe e seu foco era principalmente homens. E ela disse também que ficou entusiasmada em saber que a polícia estava procurando por ela. Então, em fevereiro de 2014, a Joanna Dennehy se tornou a primeira mulher condenada à prisão perpétua pelo juiz Spencer e a terceira mulher na história criminal inglesa a ser avaliada como tão perigosa que nunca poderá ser libertada. Recentemente, ela teria assumido um relacionamento com uma outra presa, que era uma ladra chamada Hayley Palmer, lá na prisão de Middlesex. Porém, as duas se separaram após a Palmer ser transferida e depois liberta. Elas ficaram 2 meses juntas ainda depois da liberdade da Palmer, inclusive elas estavam tentando se casar. Em uma entrevista, a Joanna disse que ela nunca se arrependeu de nada e ela ainda ria de todos os crimes. Em uma conversa delas por cartas, a Joanna teria inclusive dito que ela tinha ali nas mãos uma psicopata comprometida. Porém, como eu disse, depois de 2 meses em que a Palmer foi libertada, ela decidiu então encerrar ali o relacionamento entre elas. Além de tudo isso, a Joanna ainda mantém contato por cartas com diversos homens, ainda tentando arrumar vítimas para ela, mesmo sabendo que ela não vai sair da prisão.
Em 2019, ela foi transferida para a prisão de Low Newton, onde estava a única mulher até então viva que tinha sido condenada por prisão perpétua, a serial killer Rosie West. A Rosie era uma assassina em série que ajudava ali, ela fez diversas vítimas nos anos 70 e 80 junto com o seu marido Fred West, matando pelo menos 9 mulheres. E quando foi para essa prisão e quando a Joanna soube que ela estaria lá, ela já ameaçou a Rosie, que já tinha mais de 65 anos, só para provar que mandaria ali no local que ela seria a nova chefe da prisão. Por conta disso, devido a essa ameaça, a Rosie precisou ser transferida para outra penitenciária. Hoje a Joanna permanece presa, cumprindo a sua prisão perpétua. Ela ainda dá algumas entrevistas, ela manda algumas cartas e continua sem remorso algum por qualquer dos seus crimes. Ela inclusive raspou o cabelo, mudou toda a sua aparência e ainda é vista como a mulher mais malvada do Reino Unido. E quem a conhece diz que até o seu cheiro exala o mal. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem grande. Eu sei que algumas pessoas pedem por vídeos grandes, então eu decidi trazer esse pra vocês. Espero que vocês gostem. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, muito obrigada, valeu e tchau, tchau!